Olá, bom dia meus amigos e amigas aqui do canal Bem-Estar Bem TV. Hoje eu quero apresentar para vocês uma convidada maravilhosa que acabou de dar um curso aqui super interessante, uma formação de doulas. Vocês vão saber tudo o que significa ser doula. E onde encontrar essas doulas por aqui, por Teresópolis também. Fica ligado aqui no canal. Vou falar com Patrícia Azevedo, a enfermeira plena. Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. E eu gostaria de perguntar para você o que te motivou a ser uma doula. A princípio, assim, eu já era enfermeira, já trabalhava com aleitamento materno, mas era ainda uma coisa bem tímida, né? Inicialmente eu fui concursada, trabalhei em setor público e depois do meu terceiro parto eu tive uma emergência. Meu marido foi trabalhar em outra cidade, veio para o Rio de Janeiro e eu estava sobrecarregada de trabalho, com criança, 3 crianças, né? Não é muito fácil. Não mesmo. E aí, assim, com todo aquele contexto de ter passado por uma situação muito difícil no meu último parto, quase ter perdido minha filha e quase morri também no último parto, foi uma emergência de fato, eu comecei a repensar se era para eu estar reproduzindo o padrão de vida que estava se apresentando e que as pessoas queriam que eu seguisse, né? E isso daí vai englobar tanto a questão da formação, que ela é tendenciada para um determinado modelo, quanto a questão do que se espera de você profissionalmente. Ah, ela se formou, então ela tem que passar num concurso, ela tem que, entendeu? Tem que ser bem sucedida, tem que ficar naquele concurso ali. Se sair daquele concurso, tem que ir para um outro concurso que é melhor. Então, assim, dentro da enfermagem, muitas das vezes, o que a pessoa vai pensar é nesse caminho. E eu resolvi, depois de determinadas situações que se apresentaram para mim, fazer outro caminho, aproveitar o que eu tinha aprendido ali, com muita gratidão, porque eu aprendi muita coisa. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, urgência e emergência, é uma escola. Cada área da enfermagem que a gente passa é uma escola incrível. Só que parecia que faltava alguma coisa, e faltava mesmo, faltava eu poder desenvolver o meu potencial máximo dentro do que eu queria, assim, de uma maneira autônoma, que era o que eu percebia que tinha dificuldade para os enfermeiros. Eu não via muitos exemplos de enfermeiros fazendo isso. Já existia, claro, né? Eu não inventei a roda, mas eu falei, não, eu vou apostar nessa ideia. E aí eu pedi exoneração, pedi a princípio afastamento, me mudei para Bahia, meu marido veio para o Rio, porque eu não queria voltar para o Rio, estava em época de Copa, uma loucura, tanto lá quanto no lugar onde eu morava. Eu sou carioca. Tanto no lugar onde eu morava, que era Cuiabá, que fez sede de Copa também, estava tudo uma loucura. E eu falei, não, eu quero um lugar onde eu consiga acompanhar minhas filhas e ao mesmo tempo tentar desenvolver algumas ideias. Eu já tinha alguns planos, já tinha passado por algumas experiências, o fato de ter trabalhado também com fiscalização me deu um olhar dentro do que era necessário para você ter um negócio. Eu já tinha sido empresária antes, então eu já vinha de um histórico de empreendedorismo anterior à formação de enfermagem. E aí, assim, isso dá um pouquinho de medo, mas ao mesmo tempo é muito instigante. Quando você gosta de trabalhar autônoma, parece que é uma coisa assim, você não para. Você não consegue. Não consegue parar. E aí, viciante. Aí eu comecei com essa questão do consultório, e aí chamava Plena Consultório de Enfermagem. E aí, depois de um determinado tempo, como eu já tinha vontade de trabalhar com a questão de obstetrícia, na época eu não tive a oportunidade de fazer a especialização, me especializar e tal, aí aconteceram diversas situações e eu acabei me voltando para esse lado da humanização e fui me especializando na área obstétrica, nesse olhar que eu entendia que era para ser. Porque
inclusive a obstetrícia dentro da enfermagem no tradicional, ela limitava bastante o que eu pensava. Então, assim, eu precisava entender se aquilo tudo que eu pensava já desde o meu primeiro parto, que eu queria ter um parto na água e que eu lia Le Boyer há 23 anos atrás, se não era viagem da minha cabeça, porque aquilo tudo fazia muito sentido para mim. Aquilo tudo fazia muito sentido no meu coração, sabe? Era uma coisa assim que realmente eu achava que devia ser daquela maneira. Mas quando eu chegava nas áreas técnicas, eu não via aquilo acontecendo. E aí eu fui para São Paulo, foi o primeiro curso que eu fiz da humanização, que foi num grupo que chama Gama, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa, que é coordenado por pessoas que são pioneiras na humanização aqui no Brasil. E aquilo ali, depois daquilo ali, nunca mais eu consegui... me encontrei. Não, eu não consegui ter paz mais, porque eu falei, nossa, o que eu tava pensando era verdade. Não. Achei aqui, que eu quero. Eu falei, é verdade esse bilhete, gente. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a encontrar um monte de gente que tinha essa vontade também. E eu falei, nossa, não era viagem da minha cabeça, né? Isso pode ser, né? E aí... Não tô sozinha, né? Não tô sozinha. E aí eu comecei a conhecer várias pessoas. A primeira formação que eu fiz foi de educadora perinatal. E eu conheci um grupo maravilhoso. A gente ainda tem contato nesse grupo. São pessoas de vários lugares do país e que todas atuam de alguma maneira. Então, assim, foi sensacional iniciar nesse grupo, aonde as pessoas chegaram com essa mesma gana de ver transformação. E isso deve ter, agora deixa eu ver, deve ter uns 6 anos, não sei. Mas tem muita gente trabalhando, fazendo trabalhos assim super legais pelo Brasil. Inclusive, assim, hoje em dia a gente se junta para fazer coisas legais. E a gente já está reverberando isso, já tem outras sementes. Que bacana. Então, é assim, super bacana. A primeira coisa que eu fiz foi começar a trabalhar como doula. Antes de ser enfermeira obstetra, eu já trabalhava como doula. E eu comecei a perceber que o sistema obstétrico era extremamente cruel na região. A gente tinha um vácuo na região da Rede Cegonha, que é uma política nacional para humanização, para boas práticas no parto, né? E na região que eu morava não existia isso. Existiam mulheres que passavam por situação de violência obstétrica em todas as camadas da sociedade. É porque eles forçam o parto natural, né? Então, até o fim, sendo que a mulher não tem passagem. Fica então, isso daí é uma questão assim, eu sempre ouço as pessoas falarem exatamente isso que você diz. Eles forçam o parto natural e às vezes a mulher não tem passagem. Na realidade, não é forçar o parto natural. A prática do parto normal nas instituições não é um parto natural, é um parto anormal. Ele não é nem normal, ele é anormal. Então ele vem com uma série de intervenções que visam antecipar aquele tempo. E a natureza, ela é sábia nos tempos. O que a pessoa está acompanhando, que está acompanhando precisa, é só observar e ela vai intervir se for necessário. Se eu tentar fazer uma fruta amadurecer antes e for lá arrancar ela e tentar comer, ela não tá boa. E a mesma coisa, o bebê, ele vai dar o sinal na hora que ele está pronto. Então, o que acontece? Nas instituições, e aí eu falo de instituição de saúde, instituição educacional, as pessoas têm que estar numa caixa. Todo mundo tem que seguir um padrão. E se não segue aquele padrão, você é defeituoso. Ou você tem que ser forçado a entrar naquele quadrado ali, entendeu? E para a natureza isso não existe. Cada mulher é uma mulher, cada gestação é uma gestação. O que precisa ser melhorado é a atenção a esse parto. Porque às vezes o que foi entendido como me forçou a um parto, se tivesse tido um cuidado e um respeito aos tempos fisiológicos do que estava acontecendo, a mulher não teria essa percepção. Me forçaram ao parto. Ela ia sentir que foi respeitada no tempo e no momento dela.
tá? Mas é lógico, se você ainda tá com o bebê alto, se você acabou de dilatar e ainda não tá nem com vontade de fazer força, e estão empurrando sua barriga, cortam a sua vagina, empurram você. Falam que se você não colocar a criança para fora, que você vai matar seu filho. A mulher vai se sentir violentada e está sendo violentada, com certeza, né? Então, assim, essa fala que você teve aí, ela é muito comum. Hoje mesmo, conversando com uma gestante aqui, ela falou, porque forçaram e tal. Então, assim, isso é como a mulher se sente e é violentada, né? E é realmente um manejo inadequado do parto normal, ele vai fazer com que a mulher se sinta violentada da mesma maneira como uma mulher que quer ter um parto natural. E ela sabe que ela precisa ser respeitada nos tempos dela, e isso não acontece, ela é levada para uma cesariana sem indicação, ela também vai se sentir violentada. Entendeu? Então a violência obstétrica, ela não vem só de uma prática inadequada na hora de um parto normal, como também de uma cesariana sem indicação para uma mulher que sabe que ela poderia ter um desfecho diferente. Ou uma tentativa, né? uma prova de parto normal, que muitas das vezes não acontece. Que por conveniência do profissional, ele vai ali, agenda e é isso aqui, é isso ou nada. Ou você muda, ou você vai procurar outro. Muitos médicos falam dessa forma. E no finalzinho, depois que você já estabeleceu um vínculo, tem gente que muda, mas esse não é o comum, esse não é o padrão. Eu fui uma que mudei de um para outro, mas esse não é o padrão. O padrão é, assim, a tendência é que a pessoa queira se sentir segura no que ela tá. E acaba, assim, às vezes tudo que a pessoa acha que vai ser a segurança dela é o que acaba levando ela para o caminho que ela não quer. Uma família de mulheres que parem naturalmente. Pode acontecer naquela família de uma daquelas mulheres não ter a passagem e ter que ter a cesárea, ou isso é uma coisa assim que minha mãe, ela pariu 12 filhos de forma natural. Eu também vou conseguir parir 12 filhos de forma natural. Isso é correto se afirmar ou não? Isso não tem nada a ver? Então, cada situação é uma, cada caso é um caso. Agora, assim, não ter passagem é uma indicação falsa para várias situações. Tem gente que fala, não teve passagem e vamos lá. E vamos para cesárea. E às vezes tem gente que recebe esse prognóstico, você não vai ter passagem, porque olhou para o teu tamanho, porque olhou para o teu quadril, não, essa aqui não vai ter passagem. Mas na realidade é assim, vamos resolver logo esse assunto? Sim. Não é bem aquele negócio do não ter passagem. Você só sabe se a pessoa não tem passagem na hora do parto. Ninguém tem bola de cristal para dizer, não teve passagem, vamos... Então o ideal é que a mulher... Preventivamente, vamos levar ela para cesárea. Então o ideal... Se a mulher já teve filho de cesárea, o primeiro filho ela foi dito que o neném começou a entrar em sofrimento, né? E aí chega... Porque isso aconteceu comigo, estou te perguntando uma coisa que aconteceu comigo. O meu primeiro filho, eu dilatei 4 centímetros, dilatação 4, né? Que seriam 4 centímetros. E aí o médico auscultou e disse que ele estava entrando em sofrimento. E eu tive que ir para uma cesárea de emergência. Já no segundo e no terceiro filho, falaram assim, não, como você já teve primeiro dessa forma, você não tem passagem. Isso demorou assim de 10 anos de diferença de um para o outro, então eu não pude nem experimentar ir até o final. Então isso não tem a ver, né? Uma pessoa que teve um primeiro de cesárea não quer dizer que o segundo vai nascer de cesárea. Exatamente. Esse né? foi um mito durante muito tempo. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso era uma máxima que vários médicos que tinham a prática da cesárea passava para as mulheres. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Pode ser que você tenha tido alguma dificuldade no primeiro mesmo, ou durante o trabalho de parto tenha acontecido alguma coisa. A gente não tem como dizer se foi ou não foi. Avaliar isso assim, seco, assim, dessa maneira, né? Mas
pode ter acontecido isso, mas isso não quer dizer que você não tenha o direito de passar por uma prova de parto normal no seu segundo parto ou no terceiro. Hoje em dia a gente tem vários casos de VBAC, que é o parto vaginal após cesárea, né, após cirúrgico, e bem-sucedidos, sabe? Então, às vezes depois de uma cesárea, às vezes depois de 2 cesáreas, o que precisa é você ter um bom profissional monitorando, observando sinais que podem ser indicativo de te dá uma indicação de que você precisa de um atendimento médico ou uma cirurgia em tempo oportuno, né, mas de emergência. Mas, assim, passar por isso, eu acho até injusto não permitir que a mulher passe por uma prova de parto normal, sendo que não existe essa indicação, uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso não tem base em evidência científica, porque uma vez foi cesárea, vai ter que ser sempre. Isso não existe. Esse curso de doulas que foi feito aqui em Teresópolis, você disse que foram 10 profissionais, saíram 10 profissionais formadas, né? Como a gente vai conseguir contactar essas profissionais aqui? Então, o nosso curso, o curso da Maternar Plena, ele tem uma característica que eu gosto de imprimir, tanto lá na Bahia, na região de Arraial da Ajuda, quanto nos outros estados onde eu costumo passar, tá? Eu gosto de trabalhar na ideia de formação de rede. Então, a doula, quando forma, ela não fica sozinha à deriva, a menos que ela queira. Eu trouxe essa experiência da nossa experiência do grupo de educadores perinatais, que foi um curso que a gente fez, todo mundo foi para São Paulo, eram pessoas de várias regiões, mas assim, o que eu trouxe para mim dessa história? Quando você está conectado com outras pessoas que estão no mesmo propósito, você consegue avançar muito mais, tá? E a ideia que eu tento passar, uma das propostas do curso é que as pessoas que se uniram ali naquele momento para a formação, que elas estejam unidas para procurar mais conhecimentos, porque o curso ele não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos, tá? A gente sabe que quando você quer trabalhar com alguma coisa que realmente aquilo ali fala ao seu coração, você precisa estar se aprimorando, lançando mão de outras técnicas para dar um conforto melhor para a mulher que você está assistindo. Então, para tudo isso, o grupo estar unido é muito interessante. Sim. E outra coisa que eu sempre converso com as doulas e com as pessoas que é muito interessante que se faça rodas para mostrar para as mulheres como pode ser. Então, as rodas, no geral, elas são rodas abertas, vão mulheres, vão seus companheiros, acompanhantes de parto, às vezes levam a mãe. Quem precisa receber essa informação, a informação está indo. Então, a ideia e o propósito do trabalho é a gente lançar sementes boas. E aonde aquilo ali vai chegar, a gente não sabe. De vez em quando, hoje eu recebi de 2 alunas trabalho que elas fizeram. Conversando com elas, recebi uma de um acompanhamento e outra de um trabalho também que ela fez numa unidade básica de saúde. Que legal, gente. Então, assim, elas estão chegando em lugares onde eu jamais chegaria se fosse eu sozinha. Você consegue identificar vários problemas, várias situações, mas se a gente não está todo mundo junto, a gente não chega a lugar nenhum. Então, hoje a gente trabalha em parceria com a administração municipal lá, com a administração da organização do hospital também, que é um hospital único na região lá onde eu trabalho. E a ideia é essa, é que as doulas se aliem aos profissionais, se aliem às mulheres, principalmente as mulheres, porque se as mulheres não dizem o que elas querem, ou às vezes elas nem sabem o que é melhor para elas, não tem como ter mudança, né? A mudança não sou eu que faço, quem vai fazer a mudança são as mulheres. Então a gente vai conseguindo aliadas em cada lugar. Sim. Igual eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando para o seu público, porque são mulheres que vão reverberar, às vezes homens também, que vão falar, nossa, eu ouvi falar que ter uma doula pode te ajudar.
vamos pegar informação. Então isso é muito legal, né? A doula, ela faz o acompanhamento da gestante durante a gravidez e após a gravidez ela também continua dando esse apoio à gestante, numa depressão pós-parto, ela cuida, ela ajuda, Então, como que funcionaria isso? O trabalho da doula, ele é mais de estar ao lado, tá? Depressão pós-parto já é uma situação onde a mulher vai precisar de uma ajuda profissional. Mas ela ter uma doula que esteja capacitada com um olhar para essa situação já é um bom passo, porque na nossa sociedade as pessoas tendem a recriminar a mulher estar triste, principalmente se o bebê nasceu, se está tudo tranquilo, então você está triste por quê? E a mulher às vezes fica se segurando, ela vai chorar sozinha e tal, e às vezes ninguém observa essa situação. Então ela, sempre que ela pode ter alguém treinado para dar uma orientação e dizer, olha, seria interessante você procurar uma psicóloga, uma psiquiatra ou alguma coisa assim, já é uma porta, né? Já é uma pessoa que tem esse olhar. A doula vai trabalhar, dependendo do que ela tiver habilidade, ela pode trabalhar na preparação para o parto, ela pode trabalhar no trabalho de parto e no pós-parto, tá? Aí isso vai depender do que ela desenvolve de habilidade, o que para ela faz sentido. As mulheres, quando chegam na formação de doula, elas, assim, no geral, as mulheres já têm essa tendência e elas vão encontrando o que para elas faz sentido nesse trabalho. Então, a gente tem mulheres que chegam e que já fazem trabalho com círculo de mulheres, com dança, algumas já são educadoras físicas, outras são fisioterapeutas, enfermeiras, outras são mães e tiveram, assim, amplas experiências. Então, isso daí já é a bagagem que elas trazem e ferramentas que elas vão lançar a mão dentro desse contexto. Então, toda mulher que chega, ela tem alguma coisa para acrescentar e ela vai naquela caixinha mágica ali dela, ou de formação acadêmica, ou de vida, ou de história de nascimento, história de família, e vai naquela bolsinha dela, naquela caixinha mágica lá dela, e vai lançar mão de alguma coisa para apoiar essa mulher que ela está atendendo, né? E com base nisso aí também, ela vai procurar o que faz sentido para mim. Nossa, eu gostaria muito de apoiar mulheres no pós-parto. O que eu posso fazer por uma mulher no pós-parto? Então, ela vai desenvolver ali o corpo dela de ferramentas e vai procurar outros conhecimentos, consultoria em aleitamento, outros conhecimentos que vão dar base para ela para dar uma assistência melhor, o melhor possível, né? Então, é por aí. E você pretende voltar a Teresópolis? Como é que tá a tua agenda de cursos? Para onde que você vai agora? O que você vai fazer? Como que as pessoas te encontram? Então, agora eu vou voltar para o Arraial, mas esse mês ainda a gente tem 3 cursos lá no Maranhão. Maranhão também, assim, elas estão promovendo uma mudança. Eu fiquei absolutamente encantada com as mudanças, com a maneira como as informações chegaram para as mulheres que fizeram a formação lá. Elas eram quase que na totalidade eram enfermeiras ou técnicas de enfermagem. E assim, cada lugar onde eu promovo curso, tem uma peculiaridade, um público diferente. Então, assim, a particularidade da formação lá foi que eram mulheres já da área de saúde. E para elas, assim, elas chegaram com uma transformação, assim, a gente teve a formação um dia, na noite que as mulheres que estavam de plantão, elas já voltaram no dia seguinte com várias novidades. Já colocando em prática. Colocando em prática. Elas estavam com aquela sede de vamos ver como que pode ser diferente. Sim. E foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso ver isso. E estou voltando lá agora e são três formações lá, uma em São Luís, outra em Imperatriz e outra em Balsas. A gente vai colocar a sua agenda aqui
descrição do vídeo. Ai, que legal. E aí a gente vai ter a formação em Arraial da Ajuda, que é o lugar onde eu moro, que vai ser em agosto. Muito bom. Ah, aqui tem volta também. Tem volta, né? Tem volta, você tem que voltar, isso, tem que voltar. Tem 2 datas já pra retorno aqui. Que bom, quando? Já tem o dia? Julho. Julho, pra julho. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu passo a data também. Julho, está você querendo aqui do Rio de Janeiro fazer o curso de doulas aqui em Teresópolis em julho, hein, gente? Não percam. Não percam, viu? E não precisa necessariamente ser da área de saúde. Não precisa necessariamente, mas pode também ser, porque às vezes a gente vê, assim, eu encontro às vezes relatos de mulheres que ficam assim, ah, mas será que eu posso? Eu sou enfermeira, eu sou fisioterapeuta. Eu conheço doulas que são enfermeiras, fisioterapeutas, médicas. A formação de doulas é uma formação que agrega muito pessoalmente, sabe? A ampliação do olhar dessa profissional para as práticas humanizadas. Então, não tem barreira para isso. Muito bom. Muito bom você ter estado aqui no canal. Permitam-se, vou falar para os profissionais de saúde, permitam-se conhecer essa perspectiva diferente, porque só tem a agregar. Viu? E eu que te agradeço. Muito obrigada por estar aqui no canal. Adorei a tua presença. Muito grata. Acho que a gente vai conseguir esclarecer bastante mulheres aí, né? Muitas mulheres que estão precisando disso. Foi muito bom. Em julho você volta pro canal. Volto, sim. E a gente vai divulgar. Se quiserem colocar perguntas, né? Sim, é importante. Qualquer dúvida, vocês podem estar aqui colocando no canal que ela vai responder. Tá bom? Obrigada. Tchau.